noite, pessoal. Então, eu vou gravar essa aula de hoje referente ao nosso assunto de densidade, que está relacionado com o experimento 2, aquele experimento que nós paramos na segunda etapa. E faz parte também do aspecto teórico. Então, eu vou passar para vocês aqui algumas informações que, inclusive, dão base para responder a questão 5 que está na avaliação online de vocês. É o seguinte, né? Então, nós estávamos vendo no laboratório como realizar várias medidas de volume, de massa, fazendo comparações entre precisões de balanças diferentes, exatidão, né, de balanças diferentes, e também tínhamos como foco nesse objetivo as medidas de densidade. Na prática, a densidade ela pode ser medida utilizando o densímetro, utilizando um piquenômetro, utilizando a razão massa-volume. Em relação à característica da densidade, então, ela vai ser uma propriedade não fundamental do material e, como tal, vai ter um valor específico. No exercício que eu resolvi na videoaula anterior, que era do cilindro de ferro, eu acredito que nós já fizemos, então, um uso dessa característica, porque lá era justamente necessário comparar a densidade do ferro, que seria do material puro, né? Então 7,8 gramas por ml é a densidade do ferro puro, e obter então a densidade daquele cilindro que estava no exercício para comparar com a do ferro, para saber se o cilindro era ou não de ferro. Quer dizer, cada material vai ter a sua densidade, e se um material tem tal densidade, significa que eu posso correlacionar com um certo material. As densidades podem ser obtidas em tabelas. Então, a densidade do ferro, a densidade do ouro, a densidade da prata, do alumínio, vai estar sempre tabelada e disponível na literatura. Porém, essa densidade que apresenta-se nas tabelas, em geral, elas estão descritas com a temperatura referente. Então, a densidade é 7,8 a 20 graus. Por que isso? Porque, na verdade, a densidade é uma propriedade que varia em função da temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura de um corpo, esse material, então, ele vai sofrer, em geral, expansão e o seu volume vai aumentar. Se o volume aumenta, a densidade diminui com o aumento da temperatura. Então, o que se observa, em geral, é uma diminuição da densidade. A explicação disso está aqui, porque o volume faz parte do nosso denominador dessa fórmula aqui de densidade, que é igual massa sobre volume. Então, se o valor de volume aumenta, aqui a setinha ficou ao contrário. Eu vou trocar aqui para vocês, né? Então, a temperatura aumenta, o nosso volume vai aumentar, porque vai haver expansão. E como esse valor, então, ele se encontra no denominador dessa fórmula, a massa fica constante e a nossa densidade, portanto, diminui. Então, é como se eu estivesse dividindo a mesma massa, só que agora por um valor de volume cada vez maior, por conta da expansão que o material sofre com o aumento da temperatura. Então, está descrito aqui, ó, aumento de temperatura causa expansão de material e, portanto, aumento de volume. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Aí, eu coloquei aqui um gráfico para vocês, que é da densidade da água. A água é considerada uma anomalia, porque é um material que tem um comportamento estranho, né, aqui nesse intervalo. Nesse intervalo de temperaturas, então, em temperaturas negativas, aqui abaixo de zero, ela tem um comportamento que é assim, aumenta a temperatura e a densidade está aumentando também. Mas isso daqui tem a ver com o gelo, porque quando a água congela, o gelo aumenta
o gelo tem aquela expansão e aumenta de volume. Então, a densidade diminui conforme mais gelo tem. Então, temperaturas mais baixas, aqui nesse caso menores que 0, significa gelo, né? Então, é por conta disso que as densidades são ainda menores. Mas, a partir da água líquida, que nós teremos aqui 0 graus, mais ou menos a fusão da água, né? Então, a partir dessa temperatura acima de 0 graus, a gente tem a expectativa de ter água líquida. Aí sim, o comportamento é o tradicional. Aumenta a temperatura, o volume vai diminuindo e por isso a densidade também aumenta a temperatura, o volume vai aumentando e por isso a densidade vai diminuindo, tá bom? A 4 graus seria o topo dessa curva e é a densidade esperada da água, que é a que todo mundo diz, a densidade da água é 1. Na verdade, a densidade da água só é 1 a 4 graus. Então, 4 graus está mais ou menos aqui no topo desse pico aqui, né, com essa temperatura, então, máxima de 4 graus, tá certo? Na nossa temperatura ambiente, por volta de 30 graus, a densidade da água é um pouco mais baixa, 0,995. Seria mais ou menos a densidade da água a 30 graus, ok? Então, vai aumentando a temperatura, então, a 80 graus, a 60 graus, a densidade vai ser menor, tá? E a densidade também varia em função da concentração de um sólido dissolvido nessa água. Por quê? Porque quando tem um sólido dissolvido, a massa total aumenta. Então, se a massa aumenta e a massa está no numerador da equação aqui, a densidade vai aumentar também. E é o que acontece na prática. Se eu fizer agora um gráfico de densidade em função de quantidade de sal, o que eu vou ver vai ser uma reta crescente, porque eu aumento aqui a quantidade de sal que eu coloco na água. Nesse gráfico eu tenho porcentagem de sal aumentando, né? De 0 até, de 1, na verdade, aqui, né? Até 20%. E o que eu estou observando é um aumento de densidade. Isso seria o esperado para o nosso experimento 2, parte F. Então, nesse pedacinho da apostila lá de vocês têm um gráfico para ser feito e eu tenho aqui os valores que estão descritos como exemplos desse experimento. A ideia é obter, então, a densidade da água sem sal nenhum, usando um densímetro, e ir acrescentando porcentagens crescentes de NaCl nessa água, e medindo as correspondentes densidades obtidas. Então, com 5% foi feita a medida, com 10% de sal foi feita a medida, 15%, 20% e assim por diante. Para que se trace, então, um gráfico e se verifique o comportamento da densidade em função da porcentagem de sal. Com esse tipo de gráfico, inclusive, é possível conhecer uma porcentagem de uma solução que eu não sei a medida. Se eu fizesse a análise, por exemplo, de uma densidade da água do mar e eu usasse essa reta aqui em cima para verificar qual a porcentagem de sal nessa água, então eu teria a densidade medida com o densímetro, vamos supor que desse 1,100 a densidade. Aí eu posso vir até esse gráfico, então, fixar o valor de 1,100 aqui para a densidade e achar no eixo X a correspondência de porcentagem de sal daquela solução, tá? Nesse experimento 2 era esperado também que se fizesse uma amostra desconhecida, então cada grupo ia obter a sua amostra desconhecida, ia também analisar a densidade e com o gráfico feito iria descobrir a densidade da solução desconhecida. Como que a gente traça esse gráfico? Então, no eixo
x vão ser colocados os valores de porcentagem e no eixo y os valores de densidade. A apostila tem uma orientaçãozinha pequena, né, uma breve orientação de como deve ser feito um gráfico. Isso está na página 16. Como eu falei para vocês, né, na apostila tem orientação de tudo, como faz uma tabela, como faz uma figura, como nomeia, como coloca numerações nessas figuras e tabelas, e inclusive tem essa orientação de como fazer um gráfico. Para fazer um gráfico, a gente precisa principalmente estabelecer quem é função de quem, então qual variável é a variável que depende da outra, e posteriormente precisamos definir as escalas para organizar os pontos, né, experimentais dentro dessa escala. Com esses valores aqui que estão disponíveis na apostila, vamos fazer juntos um gráfico, então, correspondente. Eu peguei e colei aqui, né, colei aqui o papel milimetrado que estava disponível lá no próprio roteiro da apostila para servir de base, mas é claro que dá para fazer o gráfico nas folhas aí do caderno, normalmente, sem problema nenhum. A primeira observação, então, é a respeito das variáveis. Quem vai no eixo Y e quem vai no eixo X. A variável que depende da outra, então, a variável que é dependente, vou colocar aqui, ó. Então, a variável que depende da outra deve ir no eixo Y. E a variável independente vai no eixo X do gráfico. Quem depende de quem? A densidade depende da porcentagem de sal. E, portanto, deverá ser colocada no eixo Y. A variável porcentagem de sal é independente e deverá ser descrita no eixo X. Y varia em função de X. A densidade varia em função da quantidade de sal que eu colocar na minha solução e não o contrário. Não tem como eu colocar uma densidade diferente e fazer a porcentagem de sal variar porque eu quero. Ok? Então, a ordem tem que ser exatamente essa. Aqui no meu eixo X, portanto, eu vou ter uma escala que vai ser de... Por que apareceu essa seta, né? Então, aqui no meu eixo X, eu vou ter a escala de porcentagem de sal.
Tá ok? Então, aqui, né, eu vou estar colocando... Peraí. Oh, só um minutinho. Pessoal, continuando aqui, vamos colocar as variáveis nos nossos eixos. Então, aqui no eixo x, nós vamos colocar a variável x, que é a variável independente, e nesse caso é a concentração ou a porcentagem de NaCl, porcentagem de sal. E aí a gente precisa estabelecer uma escala, né, para escrever todas as nossas porcentagens de sal que estão na tabela, de forma que elas fiquem bem colocadas aqui nesse eixo x, tá? Então, esse daqui vai ser o nosso eixo x, que vai ser a porcentagem de sal. E a unidade, nesse caso, vai ser porcentagem mesmo, massa-massa. Tá? Vou colocar para baixo, para que eu possa colocar os valores da nossa escala aqui. No eixo Y, então, eu vou estar colocando a densidade, porque a densidade é a nossa variável dependente, e deve, então, ser escrita no eixo Y, tá? Densidade tem que aparecer, mas tá difícil aqui colocar no lugar certo. Vamos deixar ela aqui mesmo. Depois eu arrumo aqui a forma dessa figura. Essa âncora aqui não... Tudo bem, depois a gente tira a densidade daqui e coloca ela no lugar certo. E como que eu vou estabelecer a escala? Então, eu preciso colocar todos os valores de porcentagem de sal no eixo Y. Qual seria uma escala conveniente? Escala do eixo X. Se eu fizer com que 1 centímetro seja igual a 5%, já vai ser suficiente para eu ter uma boa escala. No eixo Y, a escala, é claro, não precisa ser a mesma, porque os valores não são os mesmos. Então, aqui eu posso fazer totalmente diferente. Aqui, eu posso fazer com que as variações de densidade elas estão acontecendo principalmente nas duas últimas casas decimais. Então, na segunda e terceira casas decimais. Então, se eu fizer a cada meio centímetro igual 0,010 gramas por ml, eu vou precisar de 1 centímetro
Vamos ver se a gente vai conseguir colocar no eixo. Vamos colocar de meio em meio, 0,05. Porque aqui eu vou precisar de quase 200. Então, 0,200, né, de variação aqui. Então, significa que eu precisaria de 50 intervalos. 20 vezes esse valor aqui. 20 daria 10 centímetros. Acho que eu não tenho 10 centímetros aqui. Mas qualquer coisa a gente diminui. Enfim, vamos tentar colocar a nossa escala. Então, no eixo X primeiro, a escala que eu estabeleci é a cada 1 centímetro eu tenho 5% de sal. Então, aqui é o 0. Aí, 1 centímetro eu venho com a régua. Vocês têm a régua aí de vocês, é bem mais fácil do que para mim aqui, né? Então, vocês peguem a régua e vejam aí onde que vai casar o 1 centímetro. Então, vamos fazer que seja aqui. Aí, o próximo ponto da escala é aqui. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, meu Deus. Aqui. Aqui. Então, alguma coisa assim para representar minha escala. E aqui, então, seria o ponto de 5%. 10, já que a cada 1 centímetro equivale a 5%, né? Então, passou 1 centímetro é 5, mais 1 centímetro é 10, mais 1 centímetro é 15, mais 1 centímetro é 20 e mais 1 centímetro, portanto, vai ser o 25. Ok? Então, ficaria essa a minha escala do eixo X. Os meus pontos vão de 0 até 25, e então todos os pontos seriam contemplados aqui na escala que eu elaborei. Cada 1 centímetro, 5%, tá? E no eixo Y, vamos verificar se a gente consegue essa escala aí que eu imaginei. O eixo Y, ele não vai poder começar em densidade 0, porque senão eu teria que ter um espaço enorme, sem nada, até chegar no 0,998 para pôr o primeiro ponto. Então, a minha ideia não é essa. A minha ideia é começar, na verdade, aqui no ponto 0,990. Tá ok? Pessoal, eu tô voltando aqui. Eu continuei a colocar os pontos aqui no meu eixo.
e comecei então o eixo aqui em 0,990. Como eu disse, não adianta começar o zero aqui embaixo, porque eu iria ter uma quantidade muito grande de espaço onde não tem densidade, porque a densidade começa em 0,998. Então, eu comecei aqui o último ponto, o primeiro ponto, né, da minha escala de densidade como 0,990. E fui colocando meio centímetro 0,020 gramas por ml. Mudei aqui a primeira proposta que eu ia colocar 0,010, mas eu deixei então 0,020 para ir um pouco mais rápido aqui. Não está aparecendo perfeito o espaço, porque eu expandi aqui para ficar um pouco maior, e aí desconfigurou um pouco. Mas no caderno de vocês, na folha de vocês, vocês vão fazer exatamente meio centímetro igual 0,020, e aí a cada meio vai crescendo 0,020. Então, aqui vai ter que mudar, né? Porque ficou errado o primeiro ponto. Mas vamos começar daqui, ó. 1,020, 1,040, aí mais meio, 1,060, 1,080, 1,100, 1,120, 1,140, 1,160, 1,180. O último ponto da tabela é 1,189. Então, vai ser possível colocar aqui e esse seria um bom eixo para o meu gráfico, tá bom? Atendendo os pontos da tabela. Pessoal, os pontos da tabela não aparecem diretamente aqui na escala. A escala é como se fosse uma régua e vocês usam essa régua para encontrar os valores necessários, que são os valores da própria tabela, ok? Por coincidência, no eixo X, os mesmos valores de porcentagem estão no próprio eixo, mas isso é apenas uma coincidência. Na maior parte do tempo, o nosso eixo é só uma régua e eu encontro então os pontos da tabela nesse eixo, tá? Então, o primeiro ponto aqui seria o 1, que eu acabei fazendo então do 1,020. Então, eu teria o primeiro ponto aqui como 1, para corrigir aqui, né? Mas aí no de vocês fazem a partir do 0,980. Aí vai ser 1, 1,20, 1,40, 1,60, 1,80, 1,100, tá bom? E aí vai ficar certinho. Se eu coloco 1 aqui como meu primeiro ponto, vai ficar o primeiro ponto vai ficar um pouco errado, mas a gente vai trabalhar dessa forma só para não ter que refazer, porque realmente dá bastante trabalho fazer isso desse jeito aqui que eu tô fazendo para vocês. E aí, eu preciso então encontrar os valores. Quando tem zero de porcentagem, é justamente 0,998. Eu vou marcar aqui como se fosse o 1. Como eu falei para vocês, está um pouquinho errado, né? Mas a gente vai aceitar esse errinho aí. No de vocês vão fazer certinho. Então, o primeiro ponto, ele estaria bem aqui, ó. Tá? Aí, o segundo ponto é quando é 5%, a densidade aumentou para 1,0134. Eu não tenho a régua que vocês têm, mas vocês vão fazer, então, bem melhor que eu. Então, aqui é do 1,020 a 1,040, no meio é 1,030. 1,035 seria meio do meio, então eu vou pegar aqui um pouco abaixo para ser 1,034, que equivale ao 5%. Tá aqui. Aí, o outro ponto, quando a porcentagem é 10, a densidade medida foi de 1,071. Então, está entre o 160,
o 0,60 e o 0,80. Aqui no meio é o 0,70, 71 vai ser um risquinho da régua aí de vocês acima. Então, 0,71 aqui para mim, que equivale ao 10, estaria por aqui. 15% seria 1,08. Então, 1,100 está aqui, 1,110 está aqui no meio, 1,108 tem que ser 2 risquinhos abaixo aí na régua de vocês. E equivale então a 20 para mim, tá aqui, ó. 15, desculpa. Aí o de 20 é 1,0148. Então, 20 tá aqui, eu vou subir essa reta e vou achar no eixo Y o 148. 140, 160 no meio, vai ser o 150. Então, ele deve estar aqui. Como eu disse, vocês vão pegar a régua aí de vocês, né? Aqui eu precisaria aumentar um pouquinho, ficou um pouco baixo. Deixa eu fazer de novo. Então, aqui no 20, eu vou subir. E vou encontrar na metade aqui do 140, 160. Aqui. E aí o 25, o valor é 0,189. 180 tá aqui. O 200 estaria aqui. Aqui seria o 90, então no meio aqui, um risquinho para baixo, eu teria o meu valor correspondente a 25. Deixa eu ver se eu subi na linha certa, né? Não, é aqui do ladinho. Tá bom? E aqui está. Opa, ficou bem minúsculo aqui o ponto. E aqui está o gráfico. Quer dizer, estão aqui os pontos do meu gráfico. Agora eu preciso traçar a reta. Então, a reta que descreve esse gráfico é a que mais se aproxima de todos os pontos ao mesmo tempo, mas não necessariamente vai passar em cima de todos os pontos. Então, seria uma reta média aqui. Reta que mais se aproxima de todos os pontos. Esse ponto aqui, deixa eu ver se está certo. É o 108, né? Mas o 15 tá errado. Peraí. Esse ponto tem que vir para cá. Né? Porque o 15 tá aqui, ó. Ok? Então, tá aí. Então, esse é o meu gráfico que mostra o comportamento da densidade em função da concentração de sal. Conforme a concentração de sal aumenta, a porcentagem de sal aumenta, eu tenho uma elevação nos valores de densidade. Ok? Então, é isso que vocês precisam fazer nesse pedacinho aí da apostila. E é assim também que a gente conseguiria encontrar qualquer porcentagem de uma solução desconhecida. Quer dizer, se eu fizer a medida da densidade com densímetro, vamos supor que deu 1,060. Então, eu venho aqui, desço e vou encontrar aqui a porcentagem de sal, que deve ser
de mais ou menos 9% aqui, tá bom? Na lista de exercícios de vocês, então, eu vou mostrar o que vocês têm que fazer. Só um minuto. Então, aqui a listinha de exercícios de vocês, que é a lista de estudo. Tem, por exemplo, esse exercício 4, que é justamente para fazer a densidade aqui em função da temperatura. Então, o que vocês precisam é traçar um gráfico, da mesma forma que eu acabei de explicar para vocês. E aí está sendo pedido para encontrar a temperatura quando a medida da densidade der esse valor aqui de 1,045. Então, com o gráfico já feito, o que vocês precisam é colocar esse valor aqui na leitura da escala do eixo Y e encontrar o respectivo valor de densidade que seria correspondente, de temperatura que seria correspondente, ok? Para fazer a escala, né, verifiquem aqui no eixo X. Quem vai estar no eixo X? A temperatura, porque é a variável independente. A temperatura não depende de ninguém. Agora, a densidade depende da temperatura, então a densidade tem que estar no eixo Y. Aqui no eixo X, vocês podem ir de 10 em 10 graus, então a escala pode ser 1 centímetro igual a 10 graus. No eixo Y, o que vocês podem fazer é começar na densidade 0,900 e colocar meio centímetro igual a 0,050. Então, o próximo ponto vai ser 0,950, o outro 0,1, o outro 1,0, aí depois 1,050, 1,100, 1,150, 1,200. E, portanto, todos os pontos podem ser obtidos no meio dessa escala que vocês vão escolher, ok? O exercício 5 a gente ainda não chegou, não fizemos ainda, né, a explicação dele. O exercício 6 também ainda não foi feito, o exercício 7. Aí o 8 é de balanças, então vocês conseguem fazer. O exercício 9 não fizemos, o 10 não fizemos. Então, vocês vão fazendo aí os exercícios que forem dos conteúdos já ministrados. Na sequência, a gente vai resolvendo os demais. Certo, pessoal? Abraços para vocês, até a próxima aula e bom estudo!